Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do sexto ano, professor Juan. Hoje vamos trabalhar aí a vegetação mundial, vegetação brasileira, a última unidade do nosso livro 3, onde o tio vai passar também um trabalho hoje na aula de hoje para vocês. Então, muito bem, vamos lá então. Vegetação. Quando nós falamos vegetação é a cobertura vegetal sobre o solo, diferente de uma floresta, onde você vai extrair a lenha. Vegetação é a cobertura vegetal sobre o solo. A vegetação é o reflexo das condições naturais do solo e de clima de um lugar que ocorrem. Os elementos climáticos, principalmente a temperatura e a umidade, são determinantes para os tipos de vegetação de uma área. Nós temos climas secos, úmidos, alternamente úmidos e secos, quentes e frios, alternamente quentes e frios ao longo do ano, e seus reflexos na cobertura vegetal definem a forma das folhas, a espessura do tronco, a altura das plantas, a fisionomia da vegetação, segundo a classificação. Nós acabamos de ver os climas na unidade anterior, tá? Agora nós vamos ver os tipos de vegetação. Aí eu tenho plantas xerófilas. O que são plantas xerófilas? Plantas adaptadas à seca, igual cactos. Eu tenho plantas higrófilas. O que são plantas higrófilas? Plantas que têm muita umidade, sendo necessariamente apresentam folha durante todo o ano. Tipo de vegetação tropófilas. Plantas adaptadas a uma estação seca e uma estação úmida. Eu tenho plantas acicofoliadas, que é nesse formato aqui que vocês estão vendo, ó, como um pinheiro, possui folhas em formas de agulha, como pinheiros. Quanto menor a superfície das folhas, menos a intensidade de transpiração e maior é a retenção de água pela planta. Eu tenho já as florestas latifoliadas, igual no Amazonas, folhas largas de regiões muito úmidas que permitem intensa transpiração. Aí nós temos as caducifólias, plantas que perdem as folhas em época muito frias ou secas do ano. E agora nós vamos ver um pouquinho das formações vegetais no mundo. As formações vegetais no mundo é a partir do momento que nós temos, ó, agora vários tipos de vegetações no mundo. Há diversas formações vegetais no planeta, tanto quanto a enorme diversidade climática permite. Há formações florestais muito densas, como as florestas tropicais extremamente ricas em biodiversidade. Olha aí que imagem bonita. Mais uma imagem da vegetação. As mais devastadas atualmente é o que causa grande preocupação, e as florestas temperadas, como a taiga, mais dispersas e com menor diversidade de espécies. Há formações herbáceas, como as pradarias, os campos, formações mistas, como as savanas de climas tropicais. Há vegetações adaptadas a clima rigoroso, como a tundra de clima subpolar, as xerófilas adaptadas a excessiva aridez. Todas elas têm grande importância para a preservação dos variados ecossistemas planetários. Os mais importantes são... Aí vem agora a floresta de coníferas. Trata-se de uma formação florestal típica da zona temperada. Ocorre em altas altitudes, em climas temperados continentais. As principais vegetações em nível mundial abrange principalmente parte do território do Canadá, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. Neste último país, cobre mais da metade do território e conhecida como taiga. Formação bastante homogênea, na qual predominam pinheiros e é importante para a economia desse país como fonte de matéria-prima. Floresta temperada. Olha que imagem bonita, sexto ano. Formação típica da zona climática temperada, surge diretamente das coníferas, em latitudes mais baixas e sob maior influência de maritimidade. As coníferas é o que vocês conhecem como pinheiros.
Dominava extensas porções da Europa centro-ocidental, mas ainda ocorre na Ásia esse tipo de vegetação, na América do Norte e em pequenas extensões da América do Sul e da Austrália. Na Europa restam apenas pequenos bosques, como a Floresta Negra alemã e a Floresta de Charvard na Inglaterra. O que restou dessa floresta caducifólia é uma formação secundária como landes, na qual aparecem espécies como abedos, faias, carvalhos, etc. Porque o homem, infelizmente, o homem destrói a vegetação para substituí-la pela agricultura, pela pecuária e pela soja, pela cana e pelo gado. Destrói o espaço natural pelo espaço geográfico. Floresta tropical, igual nós temos aqui no Brasil. Elas são higrófilas, que recebem muita umidade, latifoliada, folhas grandes, extremamente heterogênea, tipos de climas quentes e úmidos, igual nós temos aqui no Amazonas. Surge, portanto, em terras em baixas latitudes na América, na África e na Ásia, onde predomina climas tropicais e equatoriais, igual o clima da floresta amazônica, o clima equatorial. Olha que bonito. É a formação mais rica em espécies do planeta, possuindo um enorme e ainda em grande parte desconhecido banco genético ou biodiversidade. Nela ocorre árvores de médio porte. Aí como o mogno, o jacarandá, a castanheira, madeiras muito procuradas, a imbuia, a peroba, entre outras, além de palmáceas, arbustos, priófitas, bromélias e etc. Formação desértica. Estão adaptadas à escassez de água, situação típica dos climas áridos e semiáridos, tanto em regiões frias como quentes. Por isso, as espécies são xerófilas, destacando-se entre elas as cactáceas. Olha aí, ó. As cactáceas é como fosse o cacto, né? Vegetação xerófilas ou desértica adaptada à seca. Aparece nos desertos da América, África, Ásia e Oceania. Vê-se assim que ocorre em todos os continentes, com exceção da Europa. Agora nós vamos falar um pouquinho da tundra, que é a vegetação dos polos. Vegetação rasteira de ciclo vegetativo extremamente curto, por encontrar-se nas regiões polares, desenvolve-se apenas durante aproximadamente 3 meses, quando ocorre degelo de verão. As espécies são típicas, são musgos nas baixadas úmidas e os lynx nas porções mais altas do terreno, onde o solo é mais seco. Vegetação mediterrânea. Ela desenvolve-se em regiões de clima mediterrâneo que apresentam verões muito quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. Surge no sudeste da África do Sul e no sudeste da Austrália. Mas as maiores ocorrências estão no sul da Europa e no norte da África. Trata-se de uma vegetação esparsa que possui 3 estados: um arbóreo, um arbustivo e um herbáceo. Apresentam características xerófilas de plantas adaptadas à seca e 2 formações dominantes, os gariquis e os maquis. Pradarias, vegetação encontrada também no Brasil, na região sul. E no mundo nós vamos encontrar nas zonas climáticas temperadas. Formações herbáceas compostas basicamente de capim, que aparecem em regiões de clima temperado continental, surge na Europa Central e no oeste da Rússia, nas grandes planícies americanas, nos pampas argentinos e na grande bacia australiana. Embora tenha sido muito usada como pastagem, essa vegetação é muito importante pelo solo rico em matéria orgânica, que a condiciona um dos mais férteis do mundo, denominado Tercionocion. Surge nas pradarias da Rússia e da Ucrânia. Pradarias eu encontro também no sul do Brasil. No sul do Brasil nós temos as pradarias, zona climática temperada. Estepe, uma vegetação herbácea como as pradarias, possui mais esparsa e ressecada. Surge em climas semiáridos, portanto nas faixas de transição de climas úmidos, temperado ou tropical para os desertos. Vegetação de savana, que nós falamos aqui no Brasil, cerrado. Vegetação complexa que surge sob influência de clima tropical, alternamente úmido e seco. Apresenta extrato arbóreo arbustivo e herbáceo, ocorre na África, no Brasil e em menores extensões na Índia. Na África, essa vegetação tem grande importância por abrigar animais de grande porte,
como leões, elefantes, girafas, zebras, etc. Florestas latifoliadas, tropical. Esta formação foi altamente devastada ao longo da história do Brasil. Originalmente, estendiam-se do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, alargando-se a significativa em Minas Gerais e em São Paulo. Possui um extrato exposto à ação intensa das massas de ar úmida proveniente do Oceano Atlântico. Nessa área, sexto ano, ela é muito densa, quase impenetrável, sendo conhecido como Mata Atlântica, uma das vegetações mais devastadas do Brasil hoje, que nós vamos ter entre 8 e 12% apenas preservado, que se encontra no litoral. E aqui nós estamos vendo aí, terminando aí um pouquinho sobre a vegetação. Então, vegetação, ela é a cobertura vegetal sobre o solo. E o homem, ele destrói a vegetação para poder substituir pela agricultura, pela pecuária. E a partir desse momento nós vamos ter o quê? Uma degradação ambiental. No Brasil nós temos o cerrado, que são onde nós temos folhas de cascas grossas, galhos retorcidos e árvores de porte médio. Nós temos no Brasil a floresta amazônica, localizada na região norte, uma floresta latifoliada de grande biodiversidade. Nós temos no Brasil as pradarias no sul do Brasil, junto com os pampas, uma área uma vegetação de zona climática temperada. Nós temos no Brasil a caatinga, que é uma vegetação que se encontra na região do sertão do Brasil, uma vegetação de clima seca, adaptada ao clima seca, uma vegetação xerófila. Aqui em Uberaba nós temos um cerrado, que é as cascas grossas, árvores tortas, galhos retorcidos, e temos a caatinga na região do Nordeste do Brasil. Temos o Pantanal no Mato Grosso do Sul, a maior biodiversidade planície inundável de água doce do mundo. Então o Brasil é um país muito rico em vegetação, aonde nós estamos localizados 93% na zona climática tropical e intertropical. Então vegetação que vai receber muitos raios solares. Apenas o sul do Brasil que está na zona climática temperada, que vai ter uma vegetação que nós chamamos de pradarias ou mata de araucárias ou pampas. São vegetação esparçada uma da outra. Muito bem, agora eu aguardo vocês no Zoom às 10 horas, aonde o tio vai explicar novamente a vegetação e vou passar para vocês um trabalho avaliativo no valor de 10 pontos, para vocês fazerem para mim para a próxima semana. Muito obrigado, fiquem com Deus, até daqui a pouco.